Fala rapaziada, David de novo na voz aí. Hoje são exatamente 23/9, né? Tô gravando um vídeo aqui pra vocês sobre o que eu achei da prova do CPC de 2022. Bom, já tem um tempinho, né? A prova aconteceu no dia 28/8, né? De agosto. Apesar de já ter um tempinho, eu tava esperando sair o gabarito oficial para poder gravar essa parte para vocês aqui. Eu não me gravei entrando lá na prova, né? Eu ainda não tinha começado no YouTube de fato. Pensei, mas a vergonha foi maior, então acabei não gravando. Mas vou falar um pouco da minha primeira experiência aí com a prova do CPC, né? Que é a prova para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Bom, eu peguei a prova amarela, de caderno amarelo, né? A primeira prova é objetiva, composta por 20 questões objetivas e uma redação. A gente tem 4 horas aí para poder fazer essa prova e a redação. Eu fiz em Salvador, né? Que eu sou do interior da Bahia. Eu fiz a prova em Salvador, no SESI ali da Orlando Gomes. Então, eu tenho família lá, então não foi difícil ir para lá e chegar no local nem nada disso. Foi tranquilo, foi ok. Eu achei um bom local. O ambiente era bom, bem arrumado, estava bem climatizado, as salas, apesar de eu achar poucas salas, porque só foram 3 salas para o concurso do CPC, pelo menos aqui na Bahia, né, em Salvador, que só tinha esse lugar na Bahia para fazer. Só tinha 3 salas lá, mais ou menos 20 alunos. Eu acho difícil ter faltado alguém, até porque é um concurso muito específico, né? Então, apesar de ter sido só 3 salas, tinha bastante gente em cada sala, mais ou menos umas 20, 21 pessoas aí nessa faixa. Não acho que teve mais do que isso, não. A prova em si estava uma prova tranquila, pessoal. Para quem acha que é um bichão de 7 cabeças, eu discordo. A prova foi uma prova boa de se fazer, não estava difícil. Eu estudei, eu sabia basicamente 4 disciplinas com vigor, assim, que eu tinha estudado bem, e as 4 disciplinas que eu sabia eu fiz bem, tanto que minha média dessa prova aí foram 10 questões das 20, depois saiu o gabarito oficial. Pode parecer pouco, mas são mais ou menos 12 disciplinas aí para se estudar, e eu só tinha estudado de fato 4, tinha visto algumas coisas por cima de algumas outras matérias, mas nada que me desse poder suficiente, né, para poder fazê-las bem durante a prova. Eu tinha terminado cálculo diferencial integral, dinâmica da partícula, cálculo vetorial e termodinâmica não, minto, mecânica dos fluidos. Essas são as 4 disciplinas que eu estava realmente bem para fazer, que por sinal foram as que eu mais fui bem, né? Apesar de ter errado 1 ou 2 de cálculo integral, que tinha uma questão realmente difícil quanto a isso, todo o resto, assim, para mim, que eu sabia, foi tranquilo. Fiz algumas de álgebra também, que eu tinha alguma noçãozinha já por causa da faculdade, mas foi legal. Consegui identificar todas as questões para quais determinados assuntos eram. Não tinha embasamento para poder fazer, mas de fato sabia a que assunto pertencia, o que me deixou muito feliz, porque a primeira vez que eu peguei para fazer uma prova da CPC, eu simplesmente não sabia para onde ia ou sobre o que aquilo estava perguntando. Então, aquilo, chegar lá, identificar o que é que eu poderia fazer, o que é que eu não poderia fazer, me deu uma sensação de alívio e trabalho cumprido. Apesar de não ter ido bem de fato, né, que para poder se entrar eu teria que acertar mais ou menos umas 16, 17 questões, né, para ter margem de concorrência contra a galera que fez também. Eu ter feito 10 na primeira prova, da minha primeira vez, para mim foi muito satisfatório. Fiquei muito feliz. Dependendo da minha redação aí, eu posso tá fazendo aí a segunda parte, né, que é a prova discursiva, onde é composta de 10 questões, né, com letras A, B, C e D, na área específica da minha engenharia, que é a engenharia elétrica. A minha redação particularmente não foi muito boa, é um ponto que eu tenho que trabalhar, que realmente eu sou fraco em redação, não estava trabalhando isso. Apesar de saber que a prova vinha com a redação, eu resolvi priorizar as disciplinas, ver qual seria meu desempenho.
O tema dessa redação era Brasil, um país de engenheiros? É uma pergunta. E normalmente quando o tema vem em pergunta, meu raciocínio para montar um embasamento, meu Deus, é muito lento. E eu ainda fiz um rascunho para depois passar para a folha, o que tomou muito tempo aí, mais ou menos 1h30, quase 2 horas de prova aí só na redação. O que nem de longe é indicado para se fazer uma redação de concurso, né? Particularmente assim, não foi tão ruim, mas nem de longe foi bom a minha redação. Eu fui pelo caminho de tentar mostrar a influência dos engenheiros na Marinha e como essa influência se propagava nas atuações. Por exemplo, no projeto Prontar, que foi um dos meus argumentos, né? Desde os 40 anos que o projeto já tem de criação, todos os comandantes do projeto, né, foram engenheiros em determinadas áreas, eletricistas, mecânicos, por aí vai, mas todos eram engenheiros no geral. Então eu tentei trazer essa idealização de que sem os engenheiros a probabilidade de se existir estudos, pesquisas, desenvolvimentos seria muito pior do que é com eles. Esse foi mais o meu raciocínio. Não sei se eu botei bem essa ideia no texto, foi meio fraco assim, mas eu achei que a linha lógica era legal, apesar de tudo. Acredito que foi isso assim, de forma geral. A redação, que eu não fui bem, e a prova, que realmente não estava assim difícil. Se tinha 2 ou 3 questões assim realmente difíceis para se fazer, eram muito, mas as outras dava para fazer tranquilo, desde que você tivesse conhecimento sobre o assunto para poder fazer. Então não é esse bichão de 7 cabeças. Para vocês que estão começando agora ou estudando, vão com calma, estudem com destreza, se envolvam, porque com o tempo a gente vai aprendendo, vai pegando a manha e não é tão difícil. A gente pode se assustar no início, meu Deus, é a prova da Marinha, puxa, é muito difícil, não sei o que, todo mundo fala, mas não é nada tão complicadão assim não. Porque quando a gente começa a estudar, normalmente a gente vai com medo, e é o que dificulta muito nossos estudos. O fato da gente já ter um preconceito estabelecido sobre aquilo ser complicado dificulta 10 vezes mais do que já é difícil. Então, se você tirar um pouco desse conceito já pré-determinado na tua cabeça, é muito mais fácil você aprender e executar e botar aquilo no papel, aquilo que você aprendeu. Então, meu conselho é: vai com a mente limpa, vai com a mente tranquila, sem grandes expectativas. Claro, você fica ansioso, você fica nervoso, mas isso é normal. Assim, se você for tranquilo, eu acho que você faz uma boa prova de boa. Foi bom ter feito também, porque eu fui realmente despreparado, só fui com 2 lápis, 2 canetas e uma borracha, mais absolutamente nada, e uma roupa comum, normal, sapato, calça e camiseta. Eu não levei água, não levei biscoito, não levei mochila, não levei calculadora, que para minha grande surpresa podia, apesar de eu não ter lido completamente o edital, provavelmente estava lá e eu não sabia disso. E não levei relógio, o que pode parecer besteira, mas você saber que você pode levar a mochila com algumas coisas dentro, o relógio analógico, a calculadora sem ser científica, te dá um sentimento mais de conforto, no meu ponto de vista. Você fica mais tranquilo para fazer a prova, que você vai se sentir mais preparado, entendeu? Então, eu não levei nada disso, também por vontade minha de não levar. Óbvio que eu sabia que podia levar mochila, comida e tal, mas eu optei por não levar porque eu queria ver como seria a minha adaptação e meu desempenho sem nada disso, entendeu? Para me testar. Então, foi mais ou menos isso aí. Meu conselho é: vão de boa, sem muito estresse, que a prova sai tranquila, mano. Sai de boinha mesmo. Essa primeira etapa não é nada tão espetacular, nada tão difícil. Vocês conseguem fazer assim desde que vocês estejam estudando. Bom, é isso, pessoal. Por favor, quem puder, deixar o like aí para dar aquela ajudada. Deixa o joinha, comentem, compartilhem. Foi David aí, passando mais uma ideia aí sobre a prova. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!